Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. É uma grande alegria tê-lo conosco para darmos sequência a essa série de pregações e estudos acerca das 5 solas, só nesse mês em que nós comemoramos a Reforma Protestante. Eu quero encorajar você a permanecer conosco, a se inscrever no canal, a marcar o sininho das notificações, compartilhar esse link para que essa verdade ela seja compartilhada com o maior número de pessoas possível. Eu gostaria de convidar você então a orarmos nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela sua misericórdia e queremos clamar ao Deus a unção do seu Santo Espírito e a presença deste conosco, em nos abrir as mentes para aquilo que será, ó Pai, ministrado pelo Senhor, da sua parte, ao nosso entendimento. Que possamos, assim, abertos e instruídos pelo seu Santo Espírito, nos achegarmos diante do Senhor e sermos edificados com a palavra que nos será ministrada pelo teu servo. Que o Senhor, ó Deus, venha a ser o centro desse culto, o centro da adoração. É a nossa oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto da Epístola de Paulo aos Romanos. No capítulo 5, nós leremos os versos de 18 a 21. Romanos, capítulo 5, os versos de 18 ao verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reinasse pela vida, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvemos ao nosso Senhor com alegria, com ímpeto, gratos por essa graça que nos foi dada. Boa noite, queridos. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Queremos convidá-lo novamente, junto conosco, a adorar aquele que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Que você possa entregar a Ele o melhor da sua adoração e que você possa ser alcançado por esta graça, esse favor imerecido que Ele tem nos agraciado. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou
Senhor, teu eterno favor, preso eu estou, com teus laços de amor, é graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou, com teus laços de amor, é graça, Senhor, pra mim, teu eterno favor, preso eu estou, com teus laços de amor, é graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou, com teus laços de amor, Jesus. Que graça, que amor, que cuidado do Senhor para que nós, conosco, que não merecíamos nada, que não tinha nada de bom para a Ele ofertar, mas Ele nos amou primeiro. E a prova desse amor é que Ele enviou o Seu Filho para que pudéssemos ser perdoados, lavados, remidos de todos os nossos pecados. E Ele nos tem concedido, dia após dia, o perdão e também a sua preciosa e maravilhosa graça, que celebramos neste dia. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim Tua graça e deixe Teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim Tua graça e deixe Teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça
pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. E é por meio desta graça, esse favor imerecido, que o Senhor providenciou a todo pecador que se arrepende, salvação. Há na Bíblia um convite que o Senhor nos faz, para que nós pudéssemos entrar pela porta que conduz à salvação. E a única porta que conduz à salvação se chama Jesus Cristo. É por meio dele que o Pai nos concedeu salvação e vida eterna. Esse presente que nós podemos desfrutar por meio do sacrifício da vida de Jesus entregue na cruz por mim e por você. Ele hoje nos convida: vinde, entremos por esta porta. É franca a porta divinal, aberta a todo mundo. Por ela o pecador mortal avista amor profundo. Ó graça imensa, pois assim Jesus convida: vinde a mim, a mim, a mim, convida, vinde a mim. Entrai, Jesus vos dá perdão, as culpas redimindo. Entrai buscando salvação, por seu amor infindo. Ó graça imensa, pois assim Jesus convida: vinde a mim, a mim, a mim, convida, vinde a mim. Aberta assim de par em par, entrai com grande urgência, pois Deus a todos quer mostrar real munificência. Ó graça imensa, pois
Jesus convida, vinde a mim, a mim, a mim. Convida, vinde a mim. Oh, graça imensa, pois assim Jesus convida, vinde a mim, a mim, a mim. Convida, vinde a mim. Graças a Deus por esse louvor. Nós agradecemos aos nossos irmãos do ministério. E é com grande prazer que nós agora convidamos o pastor Marcelo. O pastor Marcelo é pastor titular da Igreja Presbiteriana do bairro Lindéia. É também professor titular do Seminário Presbiteriano de Noel Nicodemos Zeller. Eu não tive a oportunidade de ter aula com ele, mas eu tenho grandes informações muito gratas a respeito do pastor. Vou deixar o pastor fazer as apresentações devidas. Pastor, que o Senhor abençoe e que a palavra, né, que o Senhor já colocou no seu coração possa trazer também edificação para nós e para a sua igreja. Muito obrigado, pastor Sandro, que Deus abençoe, viu? E estamos aqui nesse mês da reforma, mês de outubro, e estamos nesse dia 17 de outubro, trazendo a palavra de Deus ao nosso coração sobre os postulados da reforma, os solas da reforma. Que Deus esteja abençoando as nossas vidas. E estamos na série, então, de estudos sobre os solas da reforma na Igreja Presbiteriana do Flamengo. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Lindéia há 5 anos e é um prazer muito grande estar aqui com os irmãos. Deus abençoe muito a sua vida. Compartilhe esta mensagem com seus amigos, colegas, vizinhos e parentes. Nosso desejo é que você possa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos falando sobre os solas da reforma, sola Escritura, só a Bíblia é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia acima da tradição, sola fide, só a fé em Cristo salva. Cristo é o fundamento da nossa fé. Sola gratia, só pela graça somos salvos, não por mérito humano. Solos Christus, só Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Nem Maria, nem os anjos, nem os santos podem ser mediadores junto a Deus. Só Cristo é o mediador e só deu glória. E hoje nós iremos falar sobre sola gratia. E nós convidamos a você a abrir a sua Bíblia conosco em Romanos capítulo 5, e nós estaremos lendo os versículos 20 e 21 para a nossa edificação. Abra sua Bíblia comigo. Romanos 5, 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Sola gratia é o que nós iremos falar. Nós estaremos orando, pedindo a Deus iluminação, que você possa receber a palavra de Deus no seu coração. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que possamos entender a Tua voz, que possamos resgatar deste texto lições que possam marcar a nossa vida hoje e para sempre. É o que nós te pedimos, ó Deus. Abençoe o teu povo, abençoe aqueles, ó Deus, que estão acompanhando essa transmissão, abençoe aqueles que vão ouvir, ó Deus, essa transmissão em outra oportunidade. O nosso desejo é que todos sejam alcançados pela tua graça, abençoados pelo teu poder, salvos por Cristo Jesus. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Nós podemos, então, inicialmente falar sobre o que é a graça de Deus. Graça é um favor imerecido. Alguns chegam a dizer que nós temos que fazer por merecer, mas ninguém pode fazer por merecer, porque todos pecaram. Ninguém tem mérito próprio. Todos
carecem da graça de Deus, ninguém tem justiça própria, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós somos devedores, somos pecadores, nós já nascemos com o pecado original, não podemos salvar a nós mesmos, por isso nós precisamos da graça, necessitamos de um favor divino, de uma graça divina, e graça é um favor imerecido, é o favor de Deus por nós, um favor divino que nós não merecemos, porque nós somos pecadores, nós não temos justiça própria. Então graça é um favor que é melhor do que a vida, é a misericórdia de Deus manifestada a nós, e a graça de Deus é suficiente, a graça vem de fora, é dom de Deus, é presente de Deus. A graça é tudo que carecemos sem merecermos. Nós não merecemos, nós carecemos da graça de Deus, pois todos pecaram. O que nós merecemos é o castigo eterno, a condenação eterna, o inferno eterno. Philip Yancey, ele escreveu um livro chamado Maravilhosa Graça, e ele diz o seguinte: não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais, e não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Então Deus nos ama com um amor infinito, incomensurável, um amor grandioso, um amor ilimitado. Segundo J.I. Packer, graça é uma palavra-chave do cristianismo. Graça é aquilo que o Novo Testamento aborda, versa. E ele diz o seguinte: o Deus exposto ali é o Deus de toda graça. Ali o Espírito Santo é o Espírito da graça. E todas as esperanças ali expostas apoiam-se sobre a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o Senhor sustentou com esta graça, Paulo foi sustentado por esta graça, e o Senhor disse para ele: a minha graça te basta. A graça de Deus é suficiente, a graça de Deus nos basta. No texto lido nós podemos ver que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E nós podemos ver aqui que a graça de Deus pressupõe, implica a pecaminosidade do pecado. Onde abundou o pecado, precisamos entender que o pecado é o pior mal do mundo, é a pior desgraça do mundo. Ele criou um abismo entre nós e Deus, entre nós e nós mesmos, entre nós e o próximo, entre nós e a natureza. É por isso que existem idolatrias. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. O pecado causou um abismo entre nós e Deus. O pecado criou um abismo entre nós e o próximo. É por isso que existem divórcios, brigas. E nesta pandemia da Covid-19, quantos problemas familiares, quantos feminicídios, quantos divórcios, porque o pecado causou um abismo entre nós e o nosso semelhante, entre nós e o próximo, e entre nós e nós mesmos. Nessa pandemia da Covid-19, quantos suicídios, quantas pessoas suicidaram, depressão, aflição, as pessoas que ficaram em casa, deprimidas, amedrontadas, aflitas, exaustas, cansadas, porque o pecado criou um abismo entre nós e nós mesmos, entre nós e a natureza. É por isso que existem terremotos, maremotos, tsunamis, porque o pecado nos separou da natureza. Por esta razão, Paulo chega a dizer: não há justo nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E nós podemos dizer: não há justo nem sequer um. Todos pecaram, todos pecaram. Os homens mais santos da Bíblia também pecaram, todos pecaram. Abraão anuiu ao conselho de Sara para ter um filho com Agar. Davi adulterou com Batseba e, para esconder este pecado, matou Urias.
Salomão teve uma vida desregrada. No âmbito familiar, ele teve 1000 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. E Pedro, o apóstolo que Jesus chamou, que era um pescador, e o Senhor Jesus diz: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Ele negou Jesus 3 vezes. E Paulo, ele chega a dizer o seguinte: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e ele diz: dos quais eu sou o principal. Por quê? Porque outrora ele era um blasfemo, um insolente e perseguidor da igreja. Não há um justo sequer. Não há quem entenda. Os seres humanos não entendem as coisas espirituais. Isso se refere à falta de percepção espiritual, à falta de conhecimento de Deus. O homem em si mesmo, separado da graça divina, está totalmente cego, obtuso, confuso. A Bíblia diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quem que é o homem natural? O homem natural é aquele que não nasceu de novo. Por que o homem natural não entende as coisas de Deus? Porque o Evangelho não é entendido pela sabedoria humana. Por exemplo, um cientista pode não entender o Evangelho, enquanto um analfabeto pode entendê-lo. Não é uma questão de habilidade mental, de ginástica mental. É graça de Deus. O homem natural não entende as coisas de Deus porque elas se discernem espiritualmente, e ele não as aceita porque os valores do Evangelho são loucura para ele. O homem natural precisa da graça de Deus, precisa nascer de novo. Não há quem busque a Deus. A ausência de Deus na vida. Não buscamos. Não existe lugar para Ele em nossos pensamentos. Não o amamos com todo o nosso ser. O pecado é a revolta do eu contra Deus. É destronar Deus na intenção de entronizar a própria pessoa. É por isso que se fala muito da autonomia. Quantas pessoas querem serem autônomas? Autônomas de Deus. Não há quem busque a Deus. Em segundo lugar, a graça pressupõe a pecaminosidade do pecado, mas a graça pressupõe a incapacidade espiritual do homem. Veja o que Jesus disse. E Jesus, abrindo um parênteses aqui, é o único homem de página branca na história, porque nunca pecou, nunca errou. Ele foi gerado no ventre da Virgem Maria pelo Espírito Santo, ele se tornou homem, ele habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E Jesus chega a dizer o seguinte: todo que comete pecado é escravo do pecado. A vontade humana escolhe o pecado porque ela é escrava do pecado. Quantas pessoas em todo o mundo são escravas e não admitem? Pessoas que são escravas do pecado e não admitem. Cativas de suas ambições, paixões por bebidas, prazeres, jogos de azar, glutonarias, relações sexuais ilícitas. Todas essas coisas dominam o homem. Observe a criação. O urubu escolhe a carniça por causa da sua natureza. A pomba escolhe a canjica por causa da sua natureza.
E o homem caído escolhe o pecado por causa da sua natureza pecaminosa. No entanto, só a graça irresistível de Deus é capaz de tirar o homem da morte para a vida, das trevas para a luz, das garras de Satanás para as mãos de Deus. Por isso Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. O homem é incapaz de seguir a Cristo por si mesmo. Ele precisa da graça irresistível de Deus, tocando o seu coração, mudando o seu coração, libertando das garras do pecado, de Satanás e do mundo. Finalmente, a graça de Deus revela as riquezas divinas. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E essas riquezas são os benefícios, as bênçãos que vêm aos homens mediante a graça de Deus em Cristo. E nós podemos falar aqui, uma graça que nós recebemos, a graça da redenção. O que é redimir? Redimir é comprar de volta. É uma imagem evocada do sequestro. Uma pessoa livre foi capturada e só será devolvida mediante o pagamento de um resgate. Alguém paga o resgate em favor do cativo e desse modo compra de volta a sua liberdade original. Cristo nos comprou de volta. Nos comprou de volta pela sua graça, pelo seu sangue. Nós éramos cativos do pecado, cativos de Satanás, cativos do mundo, mas Cristo nos redimiu, nos comprou de volta. E a Bíblia diz o seguinte: no qual temos a redenção pelo seu sangue, pelo sangue dele vertido na cruz, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Nós somos redimidos por Cristo segundo a riqueza da sua graça. Mas nós podemos ver também a graça se manifestando na regeneração. O que é regeneração? Um retorno à vida depois da entrada da morte. Isso é ressurreição, é vida nova, é novo coração. E a Bíblia diz que Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. A Bíblia mostra também a graça na eleição. É escolha divina, eterna, incondicional de ofensores culpados, a fim de serem salvos para sempre. Porque quando Deus olhou do céu à terra, Ele não viu um justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a Bíblia diz que assim como nos escolheu nele, nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, antes de Deus criar o sol, a lua, as estrelas, os mares, as plantas, o mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Isto é graça. Deus nos escolheu por sua infinita graça. Mas vejam bem, se nós caminhamos nesta caminhada cristã, e estamos em pé, preservados na presença de Deus, é pela graça. Veja, a graça na preservação, na perseverança cristã. E preservação consiste nos cuidados de Deus em Cristo, guardando aqueles a quem Ele uniu a Cristo mediante a fé, por meio do Espírito Santo. Deus, por sua graça, nos sustenta na caminhada cristã. Por isso a Bíblia chega a dizer que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.
E isto é graça. Paulo, ele tinha certeza da preservação divina. Ele que teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, e ele disse exultante: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Isto é graça, é a graça da perseverança. O Deus que salva é o Deus que guarda até o dia final. Concluindo, diante de tudo que nós ouvimos nesta noite, nesse dia 17 de outubro, mês da reforma, qual deve ser a nossa atitude diante de infinita graça? A primeira atitude é reconhecer que nós somos pecadores, carentes da graça de Deus. É reconhecer que você precisa de Deus, que você carece da graça de Deus. Você é pecador. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Segunda coisa é agradecer a Deus por tão grande salvação. Quando nós contemplamos a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, nós devemos agradecer a Deus por sua eterna salvação, por sua eterna graça, por sua infinita misericórdia. Nós devemos ter gratidão a Deus. Mas em terceiro lugar, terceira atitude, é que nós devemos servir ao Senhor com muita alegria, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Você que foi alcançado pela graça, sirva a Cristo com alegria, sirva a igreja, sirva o próximo, seja uma bênção na família, uma bênção na igreja, porque você foi alcançado pela graça, não pelos seus méritos, não por suas virtudes, mas pela graça do Senhor. Sirva a Deus com alegria. Eu quero trazer algumas aplicações finais para que você possa guardar na sua mente e no seu coração. Primeira coisa é que a graça que perdoa, mas não transforma, ela não é bíblica. Esta graça é uma graça barata. A reforma não disseminou um evangelho de libertinagem, de devassidão. A graça que perdoa é a graça que transforma, é a graça que muda o coração, é a graça que muda a nossa mente, é a graça que nos faz andar na presença de Deus e para a glória de Deus. Mas a segunda aplicação é que não fomos justificados por nossos méritos, mas pela graça de Cristo. Nós não temos méritos nenhum. Os méritos que foram colocados na nossa conta são os méritos de Cristo. E é por isso que nós devemos entender que quando nós participamos do culto, Deus recebe a nossa adoração por sua graça, por sua infinita graça. E nós somos salvos pelos méritos de Cristo, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Por isso a Bíblia diz o seguinte: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Que Deus nos abençoe, que você possa andar debaixo da graça, debaixo do amor de Cristo, debaixo da misericórdia de Deus, e que você possa entender, se você hoje é salvo, você é salvo não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo, e isto é graça de Deus, infinita graça, maravilhosa graça, graça que transforma a nossa vida.
Oremos mais uma vez ao Senhor. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que fala ao nosso coração, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós não temos méritos nenhum, Senhor. Os méritos que nós temos para aproximarmos diante do Senhor são os méritos de Cristo. Na verdade, Senhor, o que nós merecemos é o castigo eterno, é a morte eterna, é a condenação eterna. Mas pela Tua graça, o Senhor nos salvou em Cristo Jesus e nos deu o maior presente, o presente da salvação em Cristo, por Sua infinita misericórdia. Receba o nosso culto, Senhor, e abençoe, ó Deus, a todos que estão nos ouvindo nesse dia, para que sejam alcançados pela Tua graça, transformados pela Tua graça, regenerados pela Tua graça, resgatados pela Tua graça e preservados pela Tua graça. É o que te pedimos, no nome de Jesus, agora e sempre. Amém.